Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje eu quero falar sobre discernimento espiritual. Eu sei que muita gente que está começando agora na caminhada pode se perguntar, mas o que é isso? Discernimento é aquilo que a gente quer discernir das coisas, né? Você quer saber como é que é a empresa onde você vai trabalhar, onde você está chegando, você quer saber como é que aquele patrão funciona, aquele teu chefe. Isso é um discernimento, você quer discernir aquela empresa e aquela pessoa. E o discernimento espiritual não fica muito longe disso. Você quer discernir o mundo espiritual. Mas isso não vale só para novo convertido, não. Vale para pessoas novas convertidas, aquelas que são pela metade e aquelas que já são bem cascudas. Nós sempre precisamos ter o discernimento espiritual. Já viu aquele filme, aquele desenho do Homem-Aranha, onde ele tem um sentido da aranha? Quando vem o mal assim, ele pum, já pisca aquela coisa na mente e ele já sabe que tem um perigo perto dele. Nós não temos esse sentido da aranha, não, mas a gente tem o Espírito Santo para nos alertar. E é ele a quem a gente deve pedir o discernimento espiritual. Principalmente nesse mundão aí que é repleto de vozes e caminhos, né, tortuosos, que você pode pegar a qualquer momento, quebrar a cara. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar a Deus para saber todos os caminhos. Como os reis de antigamente faziam, né? Eles oravam a Deus e pediam direção. Até que uma vez o rei Saul não fez isso, quebrou a cara. A gente tem que tomar cuidado para não cometer esse erro. E aí a gente faz o quê? A gente consulta o Espírito Santo. Eu vi o Thiago Brunet pregando esses dias na internet, ele falou uma frase que fiquei de bobeira. Ele falou assim, a gente tem que consultar aquele que já conhece o futuro. E esse é o Senhor. A gente tem que perguntar a Deus, Deus, eu vou por esse caminho aqui, porque Ele já conhece o futuro, a gente não conhece. E o que custa orar a Deus e perguntar, Senhor, é esse caminho? E ter tranquilidade. Porque se você for ansioso, ficar com ansiedade, essas coisas todas, a tua voz, o teu coração vai te enganar. E você vai achar que é de Deus e não é. Então, vai orando, espera os sinais. Quando Ele der o sinal mesmo, não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida nenhuma. Pois a voz de Deus é a bússola para a gente. Essa bússola é essencial para a nossa jornada na fé. Essa semana foi prova disso. Eu precisava muito de uma resposta de Deus para estar em tal lugar. E eu falei, Senhor, coloca pessoas no nosso caminho hoje, nesse culto de hoje, para falar com a gente, pessoas de Deus, vindas de Deus. E eu ofereci 3 opções ao Senhor. É lógico, de humildade. Se Ele não quisesse fazer a vontade era dele. Eu pedi. E aí Ele foi e realizou. E eu falei com a minha esposa, falei, tá vendo? É tão bom quando a nossa oração é correspondida. E aí eu tive discernimento que aquelas pessoas que chegaram até a gente eram de Deus, até mesmo pelo estilo, como chegaram, como falaram e como aconteceu. Ninguém forçou barra de ninguém. Foi incrível, maravilhoso. O Senhor realmente precisa ser a nossa bússola espiritual. E como que a gente percebe e entende essa bússola de Deus? Primeiro é através da palavra de Deus, né? E a ação do Espírito Santo. Aí podemos sim desenvolver a capacidade de distinguir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentiroso, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada e nos afasta dele. Quando a gente começa a ler a Bíblia, que a gente começa a orar, quando eu falo comunhão com o Espírito Santo é oração. E você começa a orar, não tem erro, ele vai te falar. Ainda que no início você tenha dúvida, aquilo tudo, mas daqui a pouco você vai pegando o entrosamento, a intimidade. É assim nas novas amizades, você conhece a pessoa, aparentemente é legal, mas você não conhece o coração, mas aí você vai vendo os atos. É aquele ditado que a atitude vale mais que 1000 palavras. Então, a pessoa falou, beleza, vamos ver a atitude. E você vai observando. Por isso, quando eu chego nos lugares, eu não me preocupo em dizer quem eu sou, o que eu faço, até porque eu não sou nada, né? Mas aí as pessoas vão me descobrindo com minhas atitudes, com meus atos. Quem gosta do jeito que eu vivo, nas minhas atitudes, se aproxima. Quem não gosta, se afasta. Eu vou falar aqui uns 3 tópicos, mais ou menos, sobre essa questão de discernimento espiritual. O primeiro é a fonte do discernimento, né? Da onde que vem esse discernimento? O discernimento não é um fruto da nossa inteligência. Nossa, olha como eu sou esperto, eu percebi isso, percebi aquilo. Tem gente que fala assim. Então não é da nossa inteligência, mas é sim fruto de uma experiência de Deus, um dom que Deus te dá. Eu acredito que isso seja para todo mundo. Mas não deixa de ser um dom, né? Porque vem de Deus, é dom de Deus. Você só consegue isso buscando Ele. É como está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, que diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que a Bíblia diz para a gente fazer? Manda a gente pedir ao Senhor. Ele fala, peça a Deus que a todos Ele dá liberalmente, de boa vontade. Se você pedir, isso lhe será concedido, ou seja, pede ao Senhor. Ele não escolhe, eu vou dar sabedoria para o Leandro, para o fulano e para o cicrano. Ele vai dar para todo mundo. Ele quer que o povo dele conheça quem ele é, as coisas dele, do alto, das coisas espirituais. Ele quer que você saiba quem é o inimigo da sua alma, quem te ataca, quem faz as pessoas se levantar contra você.
Ele quer que você não fique com raiva das pessoas, mas ficar ligado com o que está por trás das pessoas, que faz as pessoas se levantar contra você. E você tendo esse discernimento, ao invés de você ficar espraguejando seu vizinho, seu patrão, seu amigo, seja lá quem for, você vai orar. E quando você ora, você vê barreiras caindo e cadeias sendo quebradas. Não tem jeito, meus irmãos. A palavra de Deus é a nossa fonte principal de discernimento, pois é nela que nos revela a vontade de Deus, os ensinos e o discernimento espiritual. Quando você ora e lê a Bíblia, né? Eu não aconselho você só ler a Bíblia e não orar. Também não aconselho você só orar e não ler a Bíblia. Vai dar ruim. Tem que estar em acordo ali, e aí o Espírito Santo vai se derramar sobre você. E depois de você ler a palavra de Deus, como já foi dito, vem a oração em comunhão com você e o Espírito Santo. E isso te capacita a ouvir a voz de Deus sem se preocupar se é a voz do coração, da tua mente ou do inimigo, mas sim aquela certeza que é a voz de Deus. E aí você ouvindo a voz de Deus, você vai aprendendo a discernir a vontade dele em todas as situações da sua vida, todas. Mas você precisa ter comunhão. Intimidade com o Espírito Santo não é nada diferente de uma intimidade entre casais. Quando você conhece a pessoa, está namorando, aquele namorico, depois vai noivar e depois vai casar. Cada fase ali é um conhecimento. Primeiro você conhece ela como namorada, aí depois você vai noivar. E aí depois de noivo você vai vendo como é que é aquela pessoa. Porque, namorado, beleza. Cada um vai pro seu canto. Agora o noivo, a gente já tem que ter um compromisso. Será que ela está tendo um compromisso de comprar as coisas pra gente casar? E será que eu estou tendo esse compromisso também? E aí depois vem a fase do casamento. Como é que essa pessoa para viver no dia a dia? Como é que ela vai se relacionar nos problemas diários? Então, é sempre aquela coisa de aumentar a intimidade dia após dia, conhecer a pessoa dia após dia. E aí o Espírito Santo também é assim, quando você vai orando, vai lendo a palavra, você vai tendo fases, sabe? Ele vai te alimentando aos poucos, para não te dar tudo de uma vez e você não aguentar. O segundo tópico que eu quero citar aqui é a importância do discernimento. Por que nós precisamos ter o discernimento? O discernimento nos protege das armadilhas do inimigo, né? O inimigo ele sempre vem disfarçado de anjo de luz para desviar nosso caminho, tirar do foco da verdade. Então ele vai vir sempre como um amiguinho, como alguém legal, com uma proposta boa, né? Um emprego, alguma coisa assim. Tem que ficar ligado, tem que ter discernimento, pois esse discernimento ele vai nos ajudar a tomar as decisões sábias e evitar os caminhos que nos levam para a destruição. Uma pessoa muito próxima de mim que está ganhando uma promoção para ir para outro estado. Então já viu, está todo mundo eufórico, principalmente ele. Apesar dele estar com o pé atrás, mas ele está eufórico. E aí eu perguntei, você orou, Senhor, para saber? Pediu discernimento? Porque a proposta é muito boa, mas você está numa situação de reconstrução com o Senhor. E aí está tratando teu coração, você vai para outro lugar, vai ficar sozinho, aí como é que vai ser? Isso eu não posso falar, eu não posso citar. É ele que tem que construir essa intimidade com Deus e saber se realmente é de Deus para ir ou não. Ele falou que está orando, se ele orou, ele tem intimidade. Ele conhece o Senhor desde berço. Então eu creio que o Espírito Santo está dando esse discernimento para ele. Lembro de quando eu trabalhava numa empresa, aí veio uma proposta melhor. E eu falei, não, caramba, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para lá. Só que Deus me deu uma visão, não é um sonho, na verdade, não foi visão. E eu sonhei que eu estava na empresa e tinha um cara me chicoteando, e eu tipo um escravo, sabe, com cabelo grandão, sofrendo. O que aconteceu? Eu fui para essa empresa, cheguei lá, peguei uma das chefes mais carrascas que eu já tive. E depois fiquei sabendo que onde eu estava, as pessoas estavam me observando e já estavam pensando em me dar uma promoção. Só que eu saí, ou seja, não tive discernimento. Outra vez foi um curso que eu fui fazer, trabalhava numa empresa, e aí tinha um curso do lado, falei, caramba, eu vou fazer esse curso aqui. Orei ao Senhor e Deus me deu outro sonho. Deus fala muito comigo em sonho. Sonhava que eu subia as portas daquele curso, quando eu chegava lá tinha uma porta estreitinha, falei, caramba, e agora? Só que no meu sonho eu entendia assim, não, isso é dificuldade, você tem que superar, e eu passava todo espremido. Comecei a fazer o curso naquele lugar. O que aconteceu? Quebrei a cara, perdi dinheiro, tive que cancelar e ir para outro lugar, porque eu não tive discernimento. Aliás, tive discernimento, mas não obedeci as duas vezes, né? Deus falou comigo. Porque também não adianta você ter o discernimento, você saber que aquilo dali não presta, que aquilo dali não é para você, e você vai lá e insiste, desobedece a Deus e quebra a cara. Então tem que entender também o que realmente é de Deus, que às vezes fica pensando assim, como foi do curso, isso é o inimigo tentando me parar. E não era o inimigo, era Deus. Sabia que eu ia quebrar a cara, que eu ia perder dinheiro, que eu ia me aborrecer. E eu não orei, não consultei. Tive discernimento, mas não consultei para saber se era ou não era de Deus. O discernimento ele nos capacita, ele edifica também a gente com o corpo de Cristo, né? Ali você vai discernir os seus dons ministeriais, os dons que Deus te concede, né? Porque Ele concede a cada um de nós. E aí eu tenho certeza que assim como eu tenho um dom, você também tem.
E aí, através do Espírito Santo, que você vai discernindo. Eu sei qual é o meu dom do Espírito, eu sei que Deus gosta de me usar. E muitas das vezes até corro disso, mas é o que sempre cai no meu colo. Para onde eu vou, as pessoas falam, você já trabalhou assim, você faz isso, E aí vai lá, e por mais que eu tente ir para um lado, o Espírito Santo me puxa para o outro. Aí eu tenho que ser obediente. E o terceiro e último tópico é a questão de desenvolvimento do discernimento espiritual. É o que eu falei. Eu quero ir para o lado, mas Deus quer me puxar para o outro, eu tenho que desenvolver isso. Para isso eu tenho que fazer o quê? Tenho que buscar Deus em oração e pedir os dons dos discernimentos. Aí já foi dito, né? Deus vai te mostrar e ali você vai desenvolver. Meu chamado é o quê? Trabalhar com crianças, adolescentes e estar incentivando as pessoas. Porque esse é o meu chamado. Eu sinto que as pessoas se aproximam de mim, principalmente novos convertidos. É um ministério complicado porque eu ajudo muitas pessoas, depois as pessoas melhoram e muitas das vezes acaba te abandonando quando você precisa e você fica triste, mas hoje eu entendo que eu não faço para eles em si. Eu até faço para as pessoas porque eu gosto disso, mas o meu foco principal é fazer por Senhor. A palavra de Deus nos diz, tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo por Senhor. No teu trabalho, dê o melhor, não para o seu patrão, mas como se fosse para Deus. Então, você vai conquistar tudo isso através do discernimento espiritual. Porque se você discernir, Senhor, eu posso dar meu sangue nessa empresa aqui? O Senhor vai falar, sim, meu filho. Senão ele vai falar assim, meu filho, procura outro lugar, vai botar no teu coração, como já aconteceu comigo. Não estava feliz no lugar, comecei a botar currículo, fui para outro lugar e fui feliz. E para finalizar, quero dar um testemunho de uma vez que eu entrei numa empresa, era novo, comecei a trabalhar e ali tinha um chefe que o cara confundia totalmente as coisas, era de outra religião, ficava me perseguindo. E aí tinha um camarada que chegou e falou assim, cara, tu é cristão, tá sendo perseguido por causa disso, né? Eu falei, eu já percebi. Aí ele virou para mim e falou assim, você não tá sozinho aqui não. Eu falei, mesmo, tu é evangélico? Ele sou, mas tudo escondido, sabe aqueles crentes 007? E aí o pessoal, o colega dele sabia, mas ele ficava, na dele, não falava nada porque tinha medo da perseguição. E eu não mudei minha postura não, continuei sendo aquele crente que eu era, falando de Jesus. Aí o cara me perseguindo. E esse rapaz começou a crescer amigo meu, me chamando, e ele morava numa comunidade. E era uma comunidade não tão perto da minha casa, mas era muito conhecida. E eu fiquei com o pé atrás, não conheço ninguém, nem ele eu estava conhecendo. E aí o que eu fui fazer? Fui pedir discernimento a Deus, se eu podia ir lá no culto da onde ele morava ou não. Não é preconceito com a comunidade, que eu não conhecia o camarada e eu sabia que lá era muito pesado. Deus falando no meu coração, pode ir, eu vou. O que eu fiz? Eu orei, e aí eu lembro que eu estava passando para ir trabalhar, certo dia, ver a imagem dele assim, direitinho, tipo aquelas fotos de retrato de identidade, e aí aquilo no meu coração assim, cuidado. E quando eu cheguei lá na empresa, a gente trabalhando, fui pedir algo a ele e falou assim, pega lá no meu armário. Quando eu cheguei no armário do camarada que eu abri, uma foto de mulher pelada grandona assim na porta, eu falei, caraca. Aí eu comecei a observar, porque assim, quando a pessoa te trata bem, às vezes você tem certa dificuldade de se afastar, de dar um chega pra lá e às vezes até mesmo de ver algumas coisas na pessoa. Por isso que a gente precisa do discernimento do Espírito. E eu comecei a observar, eu comecei a ver coisas que eu não via. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Aí teve um dia que ele falou assim, ei cara, vamos lá no culto. Aí o colega dele falou assim, pô cara, tu vai levar o Leandro lá nesse período, o chapa tá quente lá, ele não é conhecido e tal. Aí eu falei, olha só rapaz, o amigo dele, que eu já vinha evangelizando, esse rapaz, quando eu iniciei lá, ele ficava meio desconfiado. Eu comecei a pregar pra ele, pra quebrar isso mesmo. E aí o cara acabou se tornando mais amigo meu do que ele que falava. Quando eu falei pra ele que não ia dar pra mim ir no culto e tal, pronto, o cara virou de amigo pra inimigo. Ou seja, sei lá, vou ficar seguindo pessoas que eu não conheço, sem discernimento, sem direção de Deus, como a palavra de Deus diz, né? Não me faça sair desse lugar se a tua presença, Senhor, não for comigo. E aí o meu discernimento espiritual fez eu entender que não era uma boa companhia para mim. Depois eu entendi que não era mesmo. Aí eu saí de lá, graças a Deus, saí bem com todo mundo. Ele desconfiado comigo, mas falava comigo também. E o meu chefe me perseguiu até o final. Espero que esse rapaz tenha se convertido depois que eu saí de lá, tá bom? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu só quero que você deixe um comentáriozinho, dê um testemunho, como esse testemunho que eu citei agora aqui no final, tá bom? E se você veio até o final desse vídeo, me acompanhou, deixa um sinalzinho para mim entender aí que você assistiu, deixa um joinha, fala, fui até o final, que Deus abençoe. E se inscreva no canal, deixa um joinha, deixa um comentário, fica com o meu abraço e o mais importante, fica com Deus.